Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Estamos aqui de volta, né, para nossa aula de número 9. A gente ficou aí um tempinho, né, sem ver a aula de Biologia 1, mas agora a gente vai começar a retornar aí, tá bom? Eu fiz algumas mudanças no nosso planejamento, transferi algumas aulas para depois e que aí a gente já junta tudo de uma vez, tá? Então hoje primeiramente peço desculpa pela minha voz, estou aí um pouquinho resfriado, que esse tempo doido, tá? E aí peço desculpas. Hoje a gente vai então dar início aos estudos de histologia e a nossa aula, né, nossa primeira aula desse módulo vai ser sobre o tecido epitelial. Mas o que é, né, a histologia? A gente vai aprender sobre a histologia animal hoje e basicamente é o estudo dos tecidos, né, como já disse. Então, a gente tem 4 tecidos na histologia animal: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e, por último, o tecido nervoso, tá bom? Hoje a gente vai estudar aqui sobre o tecido epitelial, que é o mais simples, e aí depois é pau na máquina. Brincadeira. Então, tecido epitelial. Eu já falei, né? Ele é o tecido mais simples que existe e por ele ter, né, essa simplicidade, pessoal, ele é renovado de forma mais rápida. Como assim? Pega aí a sua mão e coça. Quando você coçar ela, você, entre aspas, vai estar machucando ali, talvez, a sua mão. Quando você coça, essas células presentes no seu tecido, elas rapidamente já se multiplicam por meio da mitose e já reconstrói o tecido epitelial, tá? Então, essa simplicidade do tecido epitelial faz com que ele seja renovado de forma muito mais rápida, tá? Então, coçou, as células já se multiplicam e já estão ali novamente, tá? Qual que são, né, as funções dele? Ele tem a função de revestir superfícies corpóreas, tem função de proteger, de isolar e de também realizar ali a passagem de substâncias e também a secreção. Tá? Então, o tecido epitelial está ali na proteção da sua pele, ele está ali na parte de absorver nutrientes, principalmente aqui no intestino, tá bom? Então, o tecido epitelial, ele está presente aí. Também está presente nos seus pulmões, beleza? A classificação do tecido epitelial, ela vai ocorrer de duas formas. Primeira, pelo número de camadas das células e pelo formato das células. A gente vai ver primeiramente pelo número de camadas e depois pelo formato de camadas. Primeira classificação pelo número de camadas. A gente tem um tecido epitelial simples, mas quando ele vai ser simples? Quando houver apenas uma camada, além de núcleos, ao mesmo nível. Ou seja, ó, essa aqui é um tecido epitelial, tá bom? Então, a gente vai ter uma camada apenas com os núcleos ao mesmo nível. O que é esse ao mesmo nível? Na mesma direção, tá vendo? Na mesma reta aqui, ó. Então, esse aqui é um tecido simples. Então, um exemplo aí, né? Um epitélio de troca, né? Então, esse tecido simples, ele é ali na parte do epitélio de troca. E um exemplo é o intestino, né? A gente já falou ali dos nutrientes, né? Para ser absorvido. Um outro tipo, né, de tecido epitelial é o estratificado. O estratificado, ele agora vai ter várias camadas e os núcleos eles vão estar dispersos, né? Então, eles não estarão mais na mesma direção, tá? Então, vai ter um em cima, um do lado, um do outro, um embaixo, tá vendo? Eles não estão todos na mesma altura ali, né? Então, a gente aqui tem uma camada e aqui a gente já tem outra camada. Tá bom, pessoal?
Um exemplo disso daqui é a pele. Vocês podem notar que os tecidos, as células dos tecidos, elas ficam muito juntinhas, vocês estão vendo? Elas não têm nenhuma abertura. Como que ocorre a passagem, né, das substâncias, das... Ai, fugiu a palavra. Mas, enfim, das substâncias. Como ocorre, né, a passagem ali? É por meio de difusão, pessoal. A gente teve, né, nossas aulas de transportes, ativo e passivo. E o tipo de transporte que ocorre aqui é a difusão, tá? Porque as células do tecido, elas ficam muito coladinhas mesmo, ó, não tem nenhum espacinho, tá? Então, o transporte que ocorre aqui é o transporte de difusão. Um outro tipo de tecido que a gente tem é o pseudoestratificado. Eu não sei se vocês já escutaram a palavra pseudo, mas ela vem de falso, tá? Ou seja, é um falso tecido estratificado. A gente viu que no tecido estratificado a gente tem a junção ali de várias camadas de célula, porque se ele tiver apenas uma camada, ele vai ser um tecido simples. O pseudo, ele vai ser, então, ele vai ter apenas uma camada e núcleos desnivelados, ou seja, ele vai ter apenas uma camada e os núcleos eles vão estar perdidos aqui, tá bom? Então, não confunda, ele não vai ter várias camadas, ele tem apenas uma camadinha, tá? Um exemplo, a nossa traqueia. Vocês estão vendo, pessoal, esses cílios aqui em cima? Então, esses cílios alguns tecidos têm eles, e ele é responsável por fazer a produção de muco, tá bom? Então, é eles que produzem o muco e, né, que mandam ele embora, tá? Pessoas que fumam bastante, quando elas... Ai, gente, não entendo. Quando elas tragam ali a fumaça, acho que é isso que fala, eles acabam queimando esses cílios, tá? E aí o muco vai ficar perdido ali. Por quê? Porque os cílios eles produzem ali e fazem todo o encaminhamento desse muco. E é por isso que a pessoa que fuma bastante, ela tem aquela tosse, que a gente costuma dizer que tem muito catarro, né? É por conta disso. Por quê? Os cílios foram queimados e o corpo, né, o corpo ele causa ali a tosse para liberar aquele muco que está ali perdido no seu organismo, tá? Então a tosse ela é um mecanismo do seu corpo que tem a função ali de mandar embora aquele muco perdido, mas não só o muco, né? Às vezes a gente engasga também e enfim, a tosse é responsável por tentar arrumar ali quando ocorre alguma coisa errada, tá bom? Só curiosidades para vocês. Então, a gente tem aqui o epitélio simples, ó, os cílios aqui, tá? O epitélio estratificado, com duas camadas, e os núcleos um em cima, outro embaixo, né? Não necessariamente iguais. E o epitélio pseudoestratificado, ou seja, um falso estratificado, com apenas uma coluna, uma camada, e núcleos totalmente desnivelados. Beleza? E agora a gente vai estudar sobre o formato das células. Essa parte aqui ela já é um pouco mais chata, tá? Porque é decoreba mesmo. É decoreba e as fotos não são uma das melhores, gente. Eu tentei achar igual a primeira, mas não rolou. Então, a gente pode, né, classificar o tecido pelo número de camadas e agora a gente vai ver a classificação pelo formato das células. Ele pode ser pavimentoso, ou seja, pavimento, as células ela vai estar igual um piso, né? Vai estar um pavimento mesmo. Células achatadas e núcleo central e alongado. Então, ó, essa parte rosa aqui é o epitélio, tá? O simples pavimentoso, ó, uma camada e é igual um piso mesmo, né? E o núcleo dele é achatado. É porque tá um pouco ruim essa imagem. Infelizmente, são três desse jeito. Tá bom? Então, pavimentoso é um pavimento, ele é liso. O outro tipo, cúbico,
células cuboides e núcleo central e arredondado. Nossa, foi errado aqui, mas enfim. Aqui então as células elas vão ter formato cúbico, vocês estão vendo? E o núcleo deles vai ser central, ou seja, no centro da célula, e vai ser arredondadinho, tá bom? Então, um epitélio simples cúbico aqui, ó. Esse aqui era um pavimento e esse aqui é cúbico. Um outro tipo é o cilíndrico, ou seja, as células elas são alongadas e o núcleo elíptico, ou seja, o núcleo ele pode estar tanto aqui embaixo, o basal, ou central, né? No caso, aqui no meio, tá? Esse cilíndrico aqui ele também é chamado de prismático, né? Esses nomes assim. São só esses três formatos mesmo, tá? E agora, o nosso último slide, a gente vai falar sobre o epitélio glandular, que é o responsável ali, né, por fazer a secreção das substâncias, tá bom? Então, o epitélio glandular são glândulas derivadas do tecido epitelial. Elas são divididas em três partes, nas exócrinas, nas endócrinas e nas mistas. Uma célula exócrina, né, ela é fora, ou seja, exo, fora, endo, dentro. O que vai ocorrer nas células exócrinas? Elas vão jogar a secreção para fora da corrente sanguínea, tá bom? Então, elas não vão puxar para dentro, elas vão expulsar para fora da corrente sanguínea. Então, jogam para alguma superfície do corpo ou cavidade. Exemplo, glândulas salivares. A sua saliva ela não entra, né, na corrente sanguínea, tá bom? Então, é um exemplo aqui. As suas glândulas salivares, elas jogam a sua saliva para fora da corrente sanguínea, para uma parte do corpo ou cavidade, beleza? Endócrinas, aqui já é dentro, ou seja, elas jogam a secreção para dentro da corrente sanguínea. Então, a tireoide e o ovário. Tá? A glândula da tireoide e o ovário são dois exemplos dessa parte aqui das endócrinas. E as mistas, o que as mistas fazem? Tanto joga para fora da corrente sanguínea quanto para dentro da corrente sanguínea. Tá? Um exemplo aqui, a gente tem o pâncreas. O que o pâncreas faz? Ele produz a insulina e a insulina ela é jogada na sua corrente sanguínea. E o pâncreas ele também vai produzir o suco pancreático e vai jogar para o seu intestino, tá? Então, a insulina ela é jogada para dentro da corrente sanguínea e o suco pancreático ele é jogado para fora, né, da corrente sanguínea. No caso, ele vai aqui para uma parte do corpo, que no caso é o intestino. Beleza, pessoal? A nossa aulinha hoje foi bem rapidinha para a gente começar aí devagarzinho, tá? Espero que tenha ficado bastante simplificado essa parte. Quem tiver dúvida pode mandar mensagem no WhatsApp, no nosso grupinho lá. E eu fico muito feliz que você tenha chegado até aqui. Tá bom, pessoal? E é isso. E um bom estudo para vocês. Valeu e falou!